A super fantástica história do balão, documentário em 3 episódios, exibido pelo canal de streaming Star Plus, estreou há um mês com enorme sucesso. Conta a história do grupo musical infantil mais famoso do país, a Turma do Balão Mágico, que começou como um trio, Simone, Toby e Mike, em 1982. Jair Oliveira entrou para o grupo no terceiro álbum, ali de 1983 para 1984, ele estava ali de 7 para 8 anos, e esse terceiro álbum foi o mais celebrado de todos. No auge, o Balão Mágico vendeu um total de 5 milhões de discos, e estrelou um programa na Rede Globo, um programa matinal, que ficou no ar entre 1983 e 1986. Bom, aí a Turma do Balão Mágico acabou, né, pelo menos essa formação famosa, em outubro de 86, depois do lançamento do quinto álbum. Aí apareceram lá um monte de balões mágicos e tal, mas não era original, não era original. E para falar um pouco sobre os bastidores do documentário, portanto, teremos spoilers, quem não assistiu, então pausa agora, mas teremos spoilers. Eu vou conversar com o Jair. Jair, bom dia! Bom dia, Marcelão. Poxa, é sempre um prazer enorme falar contigo, cara, porque assim, quando você vai fazendo a abertura, eu já falo, cara, esse cara pesquisa, viu, bicho? Puxa vida, que maravilha. Eu fui assistindo e anotando as minhas dúvidas. Não, depois eu preciso pesquisar isso, depois eu preciso pesquisar aquilo. Depois Mas eu que queria. você me contou que no filme lá do Comando para Matar, você contou quantas pessoas o Schwarzenegger mata no filme, aí eu falei, cara, esse cara é E foi atento. gente. E foi gente, viu? Hoje aí, para a gente começar a nossa conversa, assim, se eu usar a música aqui super fantástico, o YouTube Né? me bloqueia. Mas se Sim, eu sei. você tocar para a gente, não. É Né? De verdade. repente você podia já começar me dando esse presente. Claro, não, pô, com o maior prazer. E depois eu conto uma curiosidade, né, já que estamos aqui falando de curiosos, mas eu vou cantar primeiro um trechinho aqui, então, ó, vou fazer num jeito aqui que eu estou acostumado a fazer, que é: super fantástico amigo, que bom estar contigo em nosso balão. Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção. Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão. Até quem tem mais idade, mas tem felicidade dentro do coração. Todo mundo agora. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Super fantástico, do balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, do balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, do balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, do balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Uau! Que delícia para começar o sábado, Jair. Jair, eu fui acompanhando o documentário, né, Sim. com muito saudosismo, que eu contei aqui em casa, né? Falei assim, gente, esse terceiro álbum, né, esse que você entrou, que tem você na capa, com aquele fundo branco, eu falei, gente, eu comprei esse LP, eu É, tive esse LP, tipo, nossa, quantos anos você tinha? Eu falei, tinha 19. Era um negócio tão espetacular que não tinha essa, é só para criança. Eu tinha 19 sim, anos e achei o som maravilhoso, assisti os especiais na Globo. sim. Tinha isso, né? Vocês não tinham um fã-clube só de criancinha, né? Não, não. Aliás, até falando da curiosidade que eu ia comentar, né? Porque o Super Fantástico, como você bem disse na abertura, é, o Super Fantástico é do segundo disco do Balão Mágico, né? É quando eu não estou ainda no Balão. Eu era fã do Balão Mágico, eu entrei só no terceiro. Então eu costumo fazer uma brincadeira que eu falo assim: a não ser que você esteja me confundindo com o Djavan, eu não estou ali naquela gravação, né? E tem gente que aposta, que chega para mim assim,
cantando, né? Chega fazendo a coreografia e tudo, e quando eu comento, eu falo assim: pô, que legal que você me colocou retroativamente nessa gravação, porque eu não estou lá. Aí a pessoa fala: não, você está sim. Eu falo: não, pode conferir lá, que quem está lá é o Djavan, o quarto integrante. Mas você sabe que um negócio interessante que você falou, hoje em dia, né? Hoje em dia não, mas já faz um tempo, mas depois de adulto, quando eu passei também a ouvir de novo os discos do Balão, os discos do Balão são muito bem produzidos, cara. Assim, musicalmente, era a mesma galera que fazia as coisas para Roberto Carlos, para Djavan, né? Os arranjos eram de Chiquinho de Moraes e Lincoln Olivetti. Então, era um pessoal da pesada que estava ali fazendo quase todos os trabalhos ali da CBS na época, que era a gravadora, né, que hoje em dia é a Sony. Então, são muito bem produzidos, produção do Mauro Mota, que era produtor também do Roberto. Então, assim, musicalmente era um negócio incrível, claro que com temas infantis, mas quando você vai pegar, vai ouvir os arranjos, você vai ver a produção, era tudo produção de gente muito, muito grande. Sensacional. Então os discos, eles são muito, além de serem legais, né, porque os temas infantis, com muitas versões e composições do Edgar Poças, que também é um craque. Então, assim, é muito bem feito e, ao mesmo tempo, eu acho que tem esse apelo não só para a criançada, mas para quem gosta de música também, né? E eu disse aqui em casa que a maior revelação de todas no documentário é que você não fica bravo se te chamarem de Jairzinho. Falei, Não, olha, o documentário pode explicou chamar isso. o Jair de Jairzinho, pode, né? Claro que pode. E eu acho isso tão interessante como esse mito foi sendo criado, né? Claro que eu tenho participação nisso, porque, de alguma maneira, quando eu vim estudar nos Estados Unidos, né, vim fazer faculdade de música em Boston, em 93, quando eu cheguei aqui, eu, cara, o meu nome, Jair, né, eu estou morando aqui nos Estados Unidos, foi o que eu estou falando quando eu cheguei aqui, mas quando eu cheguei na Berkeley, o meu nome, Jair, é muito difícil, porque não é um nome comum nos Estados Unidos, né? Não é um nome comum, inclusive, para os latinos, porque quando eles veem o meu nome escrito, eles falam Rair, e o americano fala Jair, né? É muito confuso para eles o nome Jair, não é um nome comum. Jairzinho, então, nem se fala, entendeu? E ainda, como nos Estados Unidos também não tem muito esse interesse pelo futebol, né? Porque a gente tem o Jairzinho da seleção de 70, que é famoso no mundo inteiro, mas aqui não tem muito essa referência, né? Porque as pessoas também não acabam não ligando muito para essa referência futebolística. Então, quando eu cheguei na faculdade, cara, assim, só minha mãe e meu pai ali que me chamavam de Jairzinho, minha família, porque os meus amigos todos me chamavam de Jair, aí eu comecei a adotar o meu nome ali na faculdade como Jair Oliveira, que já era difícil para os caras falarem. Aí quando eu retornei para o Brasil, o meu primeiro disco que eu gravei pela Trama, eu mantive Jairzinho Oliveira, mas aí com um negócio muito legal, né? Acabou que esse disco também fez bastante sucesso na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, e aí as pessoas também tinham essa dificuldade de chamar de Jairzinho. Aí eu acabei, a partir do meu segundo disco, botando o meu nome de batismo mesmo, que é Jair Oliveira. E aí isso criou, acho que, uma confusão, e as pessoas falavam, acho que ele mudou porque ele não gosta de ser chamado de Jairzinho, não quer associar com Jairzinho. E não tem nada disso, porque minha mãe continua me chamando de Jairzinho, né? Em certo momento, Marcelão, o meu pai passou a ser o Jairzão, para a Uhum. família inteira, entendeu? Então, assim, quando eu era pequeno, era Jair e Jairzinho. A partir de um certo momento que eu cresci, fiquei maior que ele de altura, né? A família toda trocou, e aí começou a me chamar de Jair e ele de Jairzão. Então fica essa confusão mesmo, mas não tem o menor problema. Eu adoro ser chamado de Jairzinho, porque minha mãe me chama de vez em quando de Jairzinho. Bom, você já deve ter entrado na sua página da Wikipédia. Não sei se você viu que tá assim, né? Teu nome. Então tá. Jair Melo Rodrigues de Oliveira, outrora Jairzinho. Você já viu isso? Outrora Jairzinho.
O Troy, eu acho mais engraçado ainda quando as pessoas, né, nas reportagens, enfim, colocam assim: Jair Oliveira, o eterno Jairzinho. Aí eu falo, cara, os caras estão me eternizando, que maravilha. Bom, mas eu queria ouvir de você um pouquinho dos bastidores do Tá. documentário A Super Fantástica História do Balão, que estreou dia 12 de julho agora desse ano, 2023. Mas quando é que vocês se reuniram? Né? Quando foi o encontro de vocês, Jair? O encontro foi em junho do ano passado, em junho de 2022, né, que aí Uhum. a Tatiana Issa, né, que é uma das diretoras, ela já havia entrado em contato comigo, que a gente já se conhecia de Nova York, né, porque ela mora em Nova York, mas faz muitas coisas aí para o Brasil, e ela tinha falado: "Ó, a gente está com essa ideia de fazer o documentário", eu falei: "Pô, que ótimo, né, acho que demorou". E aí levou um tempinho, isso foi no final de 2021 que ela me comentou, aí no meio aí de 2022 já estava com tudo pronto, eu até achei que foi um tempo bem rápido para isso acontecer, né. E e aí em junho, julho do ano passado a gente se encontrou, eu fui primeiro para o Brasil para gravar os meus depoimentos, aí logo na sequência ela juntou todo mundo, eu, Mike, Toby, Simoni, para fazer um depoimento coletivo ali. E vocês não se viam há muito tempo ou um sabia É. do outro, assim? A gente sabe um do outro, assim, né, por conta até dessa coisa que eu acho que até se intensificou na pandemia, né, de você se comunicar virtualmente. Mas fazia muito tempo que eu não encontrava o Toby e o Mike, por exemplo, porque o Toby, o Mike e a Simoni em 2018, se eu não me engano, ou 2019, 2018, isso, é, da dois turnê. 2018 eles se reuniram para fazer uma turnê, eu já estava morando nos Estados Unidos, né, estava na época em Nova York, e aí a logística para eu participar dessa turnê foi muito complicada, seria muito complicada, então e eu achei assim também, pô, como eu entrei no terceiro disco, né, ali era a formação original mesmo do Balão, eh, apesar pô, eu ficar muito feliz de ter marcado tanto o grupo que as pessoas me colocam retroativamente nos primeiros anos, né. Uhum. Mas, então eles já tinham se encontrado, já tinham feito essa turnê e tal, e eu tinha feito algumas coisas com a Simoni também, né, para o meu DVD que eu lancei em 2014, e tinha feito essa gravação em 2011 com ela, e acho que em 2015, mais ou menos, também acabei eu participando do DVD dela. Então, com a Simone eu mantive um contato, assim, mais frequente. Agora o Mike e o Toby fazia muito tempo que a gente não se via mesmo. E conta um pouquinho da emoção. Vocês ficaram em camarins separados e só na hora mesmo do reencontro que vocês se viram? Como é que foi, né? É, às vezes En você está sem ver uma pessoa há muito tempo, você tem é. um choque, assim, como é que foi? Então, Marcelão, vou até aqui liberar uma curiosidade que eu acho que ninguém contou ainda. Eh, que foi o seguinte, a Tati estava imaginando fazer um encontro meio surpresa, porque ela não tinha avisado, né, acho que nem para mim, nem para o Toby, nem para o Mike, nem para a Simone. A gente já meio que esperava, mas ela não tinha avisado que a gente ia se encontrar nessas gravações, né. Eu, pelo menos, não sabia. Eu fui para o Brasil meio que para fazer os meus depoimentos, não sabia que a gente ia se encontrar para fazer ali uma gravação todos juntos. Eh, e ela meio que tentou deixar isso na surpresa, até a gente se encontrar, porque ela queria pegar a reação nossa, se encontrando. Mas o que que aconteceu, né, e eu acho que aí o mundo inteiro teve que conviver com isso. Aconteceu uma curiosidade que quando foi para isso acontecer, né, a gente ia chegar separadamente ali no teatro onde eles estavam gravando, e eles iam botar cada um num camarim, e aí, na hora de gravar, a gente ia se encontrar, mas o Covid não permitiu, porque, a Simone testou positivo nesse dia.
E Uhum. aí acabou que ela teve, a Tati teve que chamar, né, nós três, eu, o Mike e o Toby, para explicar a situação do porquê que a gravação não ia acontecer. Porque a Simone testou positivo e aí a gente atrapalhou toda a produção, teve que esperar. Atrapalhou não, né? É o protocolo correto ali, e aí acabou que não teve essa gravação ali naquele dia, a gente teve que postergar a gravação, mas aí perdeu a surpresa também, porque a gente já sabia que todo mundo ia se encontrar, entendeu? Bom, eu vou falar um pouquinho dos spoilers do documentário, mas eu não vou dar tanto spoiler, mas alguns são necessários. Que eu fiquei surpreso que, assim, você lembrava de algumas coisinhas, né? A Simone, mas o Mike lembrava de tudo, gente. O Ele falou Mike assim: é não, porque impressionante. aí a gente foi com o carro preto e chegou lá, tinha 200 pessoas e eu vesti não sei o quê. Cara, ele estudou, ele sempre foi assim. Porque ele aparece como o mais porra louca de É, todo mundo, né? é, Mas na hora de contar a história, não, é porque se verdade. lembra que a gente foi em Maringá fazer um show e choveu, não sei o quê. Ou ele tá mentindo, ou ele tem uma memória incrível. Como é que é isso, Jair? É verdade, Marcelão. Pô, ele tem realmente, eu, o Toby e a Simone, a gente ficava espantado, porque ele lembrava de detalhes. Aí ele comentou com a gente, e é verdade, o pai dele, o Ronald Biggs, né, que Deus o tenha, é, o pai dele fotografava muito quando a gente ia fazer shows ou fazer qualquer tipo de gravação e tal. O pai dele estava sempre com uma câmera e fotografava. Então ele comentou com a gente, ele falou: "Cara, eu lembro de muita coisa porque eu tenho muita foto. Meu pai fotografava e aí eu fiquei vendo as fotos e tal, e então acho que isso ajudou, né, e naquela época obviamente não tinha nada digital, né, era tudo analógico. E o pai dele fotografava e revelava essas fotos, e acho que ele deve ter um arquivo bem bacana de fotos, coisas que eu não tenho, eu acredito também que a Simone não tenha, nem o Toby. Mas o pai dele fez esse papel aí de registrar isso em fotografia, que serviu para ajudar. Mas a memória dele é muito boa, viu? Tem coisas que eu tenho certeza que não foram fotografadas e ele lembra bem mais do que nós três. Jair, a gente fica acompanhando, né, o documentário e vocês vão contando muito da quantidade de trabalho que vocês tinham, né? Era Sim, show o tempo todo. Depois, quando entra o especial da TV Globo, era gravação até de madrugada. Aí tem a história de que os pais de vocês, em determinado dia, tiraram vocês, falaram, chega, né? Porque já deu. E aí eu fiquei, né, imaginando, falando assim, poxa, eles deviam ser péssimos na escola, péssimos, né? Porque não iam, é só show, né? Ganha dinheiro, aquela coisa toda. Aí eu vou ler a tua história, cara. Você foi um dos melhores alunos do Colégio Rio Branco, né? E eu isso, estudei 3 anos no Colégio Rio Branco e eu sempre sonhei em ganhar aquele prêmio Rotary, né? Que era só para quem tinha média acima de 9, isso. né? Que era, cara, você teve 7 prêmios Rotary. Como é que É dava verdade. tempo de estudar, Jair? Cara, você sabe que, assim, eu sempre fui um aluno que eu prestava muita atenção na aula, prestava mesmo muita atenção na aula, então isso me facilitava muito no resto do dia, né, porque eu prestava atenção e gostava de estudar, eu gostava de ter esse desempenho na escola, assim, saca. E claro que não era aquela coisa que também, pô, era uma obsessão minha, porque eu também, né, além de ter que trabalhar nas coisas que eu já estava fazendo ali com o balão, com meu pai, também brincava também, né, não ficava só bitolado nos estudos, mas o que eu até falo para as minhas filhas, cara, eu prestava muita atenção na aula, eu ficava muito atento mesmo nas aulas, e isso me Que é bem facilitava. típico dos piscianos, né, Jair? Né? É, exato. Meio avoado, né, e tal, mas quando a aula começava eu voltava para a terra, entendeu, assim. Mas então, assim, Marcelão, você disse bem,
eu ganhei, eu não sabia, isso você que está me informando, eu não contabilizei, mas acho que ganhei 7 prêmios Rotary, que hoje é o prêmio Rio Branco, né? Que é para os Uhum. alunos com média acima, acho que hoje em dia de 8,5. Na Mas época era acho que era 9, né? era Era 9, eu 9, era. acho, é. Era um negócio, então assim, eu ia muito bem na escola, na Berkeley também, na faculdade aqui nos Estados Unidos, eu me formei com honrarias também, né, porque fui muito bem também na faculdade, é até engraçado que até hoje lá, tem um pessoal que comenta comigo que os meus trabalhos que eu fazia para a faculdade, eles ficam numa sala lá de referências, porque a Berkeley coloca uma sala onde colocam vários trabalhos ali para os alunos se inspirarem e tal, e até hoje tem gente que fala: "Pô, ainda tem trabalho teu lá", entendeu? Então, assim, eu Uhum. sempre gostei desse desempenho, assim, mas, não era fácil, porque realmente mas tinha uma coordenação, tá? Ali no documentário talvez passe a ideia de que era tudo meio descoordenado, mas não era, tinha uma coordenação do tipo, a gente não fazia shows durante a semana, só, assim, quando tinha alguma ocasião que não dava para ser aos finais de semana, mas eram raras essas situações. Então a gente só fazia shows aos finais de semana, para não atrapalhar a escola, né, então a gente não viajava de segunda a sexta, geralmente, a gente não viajava, até porque também a gente tinha que gravar o programa, se eu não me engano, era 1 ou 2 dias na semana que a gente gravava o programa, no centro ali de São Paulo, né, e então também o programa era sempre gravado à tarde, porque a gente estudava de manhã e tal, e era ali em Santa Cecília, então era perto do Rio Branco também, então, assim, tinha uma certa coordenação para a gente não perder tanta aula, mas não era fácil, era Uhum. era um desafio. Outra pergunta que eu tinha para você, né, que a Tatiana, a produção do documentário, reuniu Simoni, o Toby, o Mike e você. E o documentário vai contando que quando o Toby sai, eles vão falando de como o grupo vai terminando. E outras pessoas vão entrando. Por exemplo, tem o Ricardinho nessa história. Eu nem lembrava, essa parte eu nem lembrava. Para mim, o balão era só vocês quatro e pronto. E aí, para entender bastidores, convidaram o Ricardinho, ele não quis aparecer. Conta a história do Ricardinho para a gente, por favor. Então, Marcelo, eu não sei, especificamente o que aconteceu aí com a produção do documentário e o Ricardinho. O que eu fiquei sabendo por alto, assim, que não dá nem para contar, porque, enfim, né, as informações foram muito vagas, é que realmente talvez ele não quis, dar depoimentos ou a produção não conseguiu encontrá-lo. O Uhum. Ricardinho, ele entrou no lugar do Toby, né, então ele ficou um tempo com a gente, porque o Toby saiu depois do terceiro disco, né, e aí o Ricardinho gravou o quarto e o quinto discos com a turma. Eh, cara, era assim, era uma relação também muito muito legal, muito boa, porque o Ricardinho acho que não chegou a entrar no programa de TV. Acho que ele não participava do programa de TV, ele entrou só para o grupo musical, se eu não me Uhum. engano, mas acho que é isso. Então, pelo fato de eu acho que ele não ter feito programa de TV, como os outros integrantes, acabou não marcando tanto, assim, a presença dele, porque o programa de TV diário era o que marcava mesmo, né, ali aquela imagem de todo mundo e tal. E eu acho que o Ricardinho não participou disso, mas ele participou dos discos, participava dos shows e tal, e eu não sei, olha, eu vou te confessar que eu não sabia, dessa situação traumática, dando um spoiler aqui, né, que o Toby confessa na Uhum. saída dele. Eu não Sim. tinha muita noção disso, entendeu, porque a gente ali era criança, a gente quando ele saiu, a gente também não acompanhava, né, o cotidiano dele para entender o que estava acontecendo com ele quando ele saiu, e também não acompanhava o cotidiano do Ricardinho quando ele ingressou, o que acontecia, porque a gente, né, a gente acabava se encontrando muito para os shows, mas assim, o programa, as outras coisas que a gente continuava fazendo, acho que o Ricardinho não participava muito. Então, assim, eu não faço muita ideia do saca, de como isso pode ter,
afetado ele e tal, assim como não fazia ideia de como afetou o Toby, o Mike. Sim. Acho que Não, foram experiências muito, muito particulares, entendeu? essa parte do Toby realmente é muito forte, né? Como ele sentiu, né? É, Você tem a linguagem corporal dele para falar disso, ele chora, né? ele É chora, muito forte. é E muito. a gente descobre até que o nome dele é Vimerson, né? Não fazia a É, menor ideia. Eu é, falei, nossa, Vimerson, né? é E aí Vimer. explica, é muito forte de verdade. Então, Mas você sabe que ele me contando, né, cara, porque quando eu vi o documentário, eu fiz também a produção de trilha original para o documentário, né? Então a Tati me chamou também para fazer a trilha original. A trilha original, para quem não sabe, são aquelas músicas que não são, né, as gravações originais do Balão que tocam ali, são as músicas que a gente compõe para criar um clima para alguma cena e tal. E eu fiz isso junto com o meu pessoal da March Melody e o Leandro Caldeira, então a gente fez. Então eu tive um acesso prévio ao documentário, mas foram poucas cenas, foram só as cenas que a gente trabalhou a música, né? Então eu não vi o documentário. Eu só fui assistir mesmo quando ele já estava pronto, já estava ali entregue para o pessoal da Star Plus. E assim, cara, a sensação que eu tive vendo algumas coisas ali do documentário que eu também não sabia, né? Como, por exemplo, essa questão mais traumática para o Toby. E o legal foi que depois que a gente assistiu, né, eu acabei assistindo sozinho não, assisti com a Tânia e minhas filhas aqui em casa, nos Estados Unidos, e o Toby, o Mike e a Simone assistiram numa sessão que fizeram aí em São Paulo. E depois eu conversando com eles, com cada um deles, né, para saber o que eles acharam e tal, o Toby falou para mim, falou, cara, para mim foi bom, porque eu estava com tinha muita coisa ali que eu contei no documentário que estava meio que engasgado e que depois que eu vi ali no contexto do conteúdo, do filme, acho que para mim foi bom, foi uma coisa que me resolveu um monte de coisa. Então eu fiquei feliz da vida, né? Porque realmente tem um lado mais angustiante ali quando você vê, não só do Toby, né, mas tem alguns momentos do documentário que são mais tristes, inclusive, né, e até eu falei para a Tânia, quando eu acabei de ver, eu falei, pô, eu lembrava que era mais feliz essa época aí. Mas foi legal, acho que para o Toby foi um negócio legal, então é triste de você ver ali na hora, mas para ele foi positivo. Já que você tocou nesse assunto da trilha, só te contar vou abrir um pequeno parênteses aqui para fazer um depoimento. Que a gente começou a assistir, eu e a minha mulher, que é pianista, que tem aquele ouvido espetacular. Aí começou, ela falou: gente, que trilha é essa? Que espetacular. Ela chamou o Antônio, meu filho mais novo, que vai fazer produção musical, Jair. Ah, Falou: que Antônio, legal. vem ouvir, olha que sensacional. Então, quem será que é Ah, essa trilha? Aí foi desenrolando, e ela só elogiando tal. Aí, nos créditos, é. ela falou: sabia, né? Olha aí Tinha que que legal. ser. Então, é realmente algo que chama a atenção Pô, de quem aprecia a música. que E legal, outra Marcelão. coisa, só para a gente lembrar, é que aí mostrou aquele momento em que você e a Simone viram uma dupla, né? Aham, Sai do Balão e vira a Simone e Jairzinho, e que sim, vocês lançam um LP. sim. E aí eu lembrei do dia em que eu fui até o sebo do Messias. Você tem ele guardado? E eu achei o LP, ó. Eu falei, Jair, eu É. consegui comprar por R$ 1. Você me mandou a foto, pode crer. Olha lá, ó. Essa aqui, na verdade, eu não sei se dá para você ler, mas é a versão A gente vai. espanhol. Fica aí que eu vou mostrar a tela toda, ó. Essa aqui, essa é a versão espanhola desse disco. Não, na Uhum. verdade, desculpa, mexicana. Isso aqui, Mexicana. isso aqui é a versão mexicana, porque a gente acabou fazendo também uma turnê pelos países latino-americanos e Espanha, Portugal, que a gente gravou o disco inteiro também em espanhol. Então, E essa é a aí versão em espanhol. eu lembro.
eu lembro de ter ido lá no Sebo do Messias, eu achei, falei, Jair, eu comprei e eu vou te mandar. Aí você me deu de presente, em primeira mão, uma master, né? Eu não sei como chama ali, que você estava fazendo com S de samba as músicas de Copa do Mundo. Ah, E aí é, você pode me crer. mandou de presente. Eu tenho guardado isso tudo, Ah, viu, que Jair? legal. É o S de Samba Futebol Clube, é isso Eu aí. falei, gente, eu lembro desse disco, eu comprei e eu mandei para o Jair, que ele falou que não tinha. Muito bom, muito bom. É, eu tinha uma versão que estava toda, cara, a capa estava toda estragada por conta da umidade que tinha na casa dos meus pais, né? Então os discos acabavam ficando juntos Grudando. assim, aí quando você ia, eles grudavam, entendeu? Então eu tinha uma versão lá que já estava toda estragada, ainda bem que você me mandou. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque aquele executivo da CBS, eu esqueci o nome dele, é O Mainardi, né? Marcos Mainardi, isso. Marcos Mainardi. Tem hora ali que ele parece o vilão do documentário, né? É verdade. Ele é o vilão do documentário. Mas a pergunta é, né, ontem, por exemplo, eu estava escrevendo a abertura da entrevista, estudando as nossas perguntas, fiquei ouvindo no Spotify todos os discos do Balão, né? E Aham, aham. sim, para relembrar, me emocionou, tal, lembrei um monte de coisa. Vocês ainda têm direito aos copyrights, aos direitos autorais das músicas ou não? Então, é assim, ó, até é legal explicar, porque os direitos autorais, eles são para os compositores das músicas, né. E as músicas, grande parte das músicas ali dos discos do Balão, e desse inclusive que eu também fiz em dupla com a Simone, são músicas estrangeiras que são versionadas, né. Então quem fazia boa parte das versões era o Edgar Poças, que é um craque, né, aliás até tem situações que eu acho bem injustas, porque eu soube recentemente que, por exemplo, ele por ser versionista, geralmente quando você faz as versões de uma música estrangeira, você fica ali em torno de 16, 15, 16% do direito autoral geral da versão que você faz, né. Então, tipo, se eu componho uma música e você vai fazer uma versão em espanhol, você tem um direito de ficar ali com uns 15, 16% do direito autoral da versão em espanhol, não da minha música original. Mas Uhum. enfim, só que em alguns casos, os autores originais da música não liberam para pagar direito autoral para o versionista. Então o versionista faz a versão se ele quiser, mas não recebe nada. Uhum. Eu soube, não sei se é verdade, que em alguns casos ali de músicas que foram muito sucesso no Balão Mágico, eu acho que inclusive até o Super Fantástico, o Edgar Poças fez a versão e eu não sei se é verdade mais uma vez, mas eu fiquei sabendo que ele não tem nenhuma participação. E que eu falo: "Puxa vida, essa música, se bobear, ninguém conhece a versão original dessa música, inclusive fora do Brasil", entendeu. Uhum. O Super Fantástico fez um sucesso tão estrondoso que as pessoas que devem conhecer essa música fora do Brasil devem conhecer como Balão Mágico na versão do Edgar Poças. Então, assim, a gente como criança, a gente não compunha ali, né, eu sou um compositor hoje em dia, mas naquela época eu não compunha. Então, os direitos autorais a gente não participa, o que a Mas gente intérprete não ganha nada, ganha. Jair? Então, ganha porque existe um outro direito chamado direito conexo, que aí Hum. sim você ganha como intérprete, como músico e tal. Então isso gera ainda uma receita, né, pra gente, obviamente, acho que até também com o documentário muitas pessoas se interessaram em comprar ou ouvir, né, as coisas do Balão, então isso gera uma receita, mas é uma receita que até hoje eu não consigo entender direito também, porque a Sony presta contas com a gente e não é lá essas coisas e tudo, até porque, sei lá, deve ter muita gente ali para receber direitos conexos, mas a gente tem ainda direitos, né, e sempre vai ter, porque numa gravação você sempre tem os direitos conexos ali que ficam, né, para você receber enquanto aquela gravação tocar. E a reação das suas filhas, né? Porque elas já devem ter ouvido várias vezes a história do Balão Mágico, mas elas tinham a dimensão do que representou, porque uma coisa é você, né? Parece, meu pai é exibido, né? Ele fala me conta umas vezes, ele aumenta, né? A outra é você olhar aquilo e ver, né? Elas já
já tinham visto muitos vídeos do Balão Mágico? Elas tinham noção do tamanho que foi isso, Jair? Ah, eu acho que não, Marcelão, assim, até porque muitas vezes eu também não tenho essa noção, saca, assim, claro que a gente, eh, por exemplo, eu até hoje sei da força, né, dessa época do Balão Mágico e tal, principalmente também por conta do programa diário de TV que a gente tinha. Então é impressionante, assim, até hoje, quando eu vou fazer meus shows, eh, eu inclusive faço até algumas brincadeiras, porque enquanto eu não toco alguma coisa do Balão Mágico nos meus shows, parece que o show não valeu, entendeu? Então eu tenho que tocar alguma coisa do Balão Mágico e eu toco sempre com muito prazer, porque é realmente uma parte importante da minha carreira, mas às vezes a gente perde a dimensão, assim, das coisas, né, e acho que esse documentário trouxe um pouco de volta esse tipo de reação que para mim foi assim, não digo que foi surpreendente, porque eu sei que na época foi muito sucesso, né, até por Uhum. ser um programa diário na Globo, principal emissora de TV do Brasil e tudo. Mas, o que me deixa bastante espantado, assim, é de ver porque eu tenho, né, o meu projeto infantil hoje com a minha família, que é um projeto familiar que é o Grandes Pequeninos, que faz bastante sucesso, que toca, né, bastante aí o coração aí das famílias todas, mas eu fico bem feliz quando eu vejo, assim, que outras gerações que não acompanharam ao vivo o Balão Mágico, né, ali na década de 80, eh, as gerações posteriores que sabem, que conhecem as músicas, que, puxa, vem falar comigo, entendeu? Mesmo eu estando adulto, sabe que eu, né, sou o Jairzinho do Balão Mágico, então é algo que me deixa impressionado, assim, e o documentário meio que potencializou isso, as pessoas começaram a mandar muitas mensagens, as pessoas emocionadas, né, falando de várias coisas, assim, pô, o depoimento que tem do Lázaro Ramos, ali Maravilhoso. sobre a minha participação, né, de ter essa Sensacional. identificação da raça, né, de ser uma criança preta que estava ali na TV e que não tinha muito, eu não tinha essa noção, Marcelão, assim, porque eu tinha isso em casa, né, eu tinha um ídolo preto em casa, né, que Uhum. era meu pai, Jair Rodrigues, e então eu não fazia essa conexão muito ali na época. E aí depois, não só o Lázaro que botou esse depoimento no livro dele, mas muitas pessoas me mandando mensagens, assim, emocionantes, falando: "Cara, quando eu te vi na TV, isso mudou minha vida, porque eu comecei a me identificar com você". Então tem coisas que são bem importantes, assim, para mim, saca, de que eu também não tinha noção. Então minhas filhas, eu falo para elas, conto, elas acabam não assistindo muitas coisas, elas assistiram o documentário e ficaram me perguntando muitas coisas sobre aquela época, então o documentário acho que faz esse papel também, né, de trazer esses bastidores para quem não acompanhou ao vivo ali na década de 80. É como eu falei para você, eu acabei de ver, eu falei, não, eu vou pesquisar, porque eu acho É. que algumas coisas não são muito respondidas. Eu descobri que a sua irmã, a Luciana Mello, foi do Balão Mágico. Não fazia a menor ideia disso, né? É, né, cara, eu não sei, a Luciana, isso fala no documentário? Porque, assim, eu não Não, não lembro fala. Ela, não, ela dá o depoimento e não fala. Aí eu fui pesquisar na internet e aí tem lá que a Luciana Mello foi do Balão Mágico, daquelas formações que vieram depois. Foi ou não não, foi? não, acho que não, acho que não. Acho que porque a Luciana, ela é 4 anos mais nova que eu, né, então quando o balão terminou, que deve ter sido, assim, em 87, eu tinha uns 12, a Lu estava com uns 8. Eh, então ela era muito nova ainda, né. Quem participou do programa, não do grupo musical, mas participou do programa, até numa época que acho que a Simone teve catapora, alguma coisa assim, foi a prima dela que chamava Luciana, né, que chama Sim, Luciana. sim. Então as pessoas às vezes fazem essa confusão na internet de pensar que a Luciana que é a prima da Simone é a minha irmã. E a minha irmã, na verdade, ela começou a carreira dela cedo também, né, ela começou aos 5, 6 anos de idade com meu pai, mas só foi fazer parte de alguma coisa comigo
depois que acabou o Balão Mágico e a CBS acabou montando um grupo chamado Jairzinho e a Patrulha do Barulho, que era eu, a minha irmã, a Luciana, a Cíntia Raquel, Uhum, atriz do Castelo do Rá-Tim-Bum, Castelo rá Aruba, exato, e da legendária, e da lendária, propaganda do Tang, né, do Tang, é, isso. do Tang, e a irmã da Cíntia, ai meu Deus, ela vai ficar muito brava comigo que agora me fugiu o nome dela, mas enfim, éramos nós 4. E aí a gente fez esse grupo chamado Jairzinho e a Patrulha do Barulho, que durou por um tempo, durou acho que 1 ano e pouquinho, e aí depois também eu já estava, eh, me interessando por outros caminhos, né, aí foi quando, eu decidi fazer faculdade de música na Berklee de Boston. Última coisa, Jair, uma coisa que eu não entendi, você me ajudar. Né? Fica muito claro no final que você seguiu a carreira artística, a Simone seguiu a carreira artística, que o Toby, né, ele virou ator, né, tá Uhum, contando isso hoje, ele é um artista plástico. E isso, conta também que o Mike, né, que vai contando a relação dele com o pai, com a mãe, é uma história bem sim, forte também. sim. Ele diz uma hora que gastou todo o dinheiro que ele ganhou. Eu torrei tudo. Aí mostra a vida dele hoje em dia. Aí eu não entendi. Ele virou madeireiro. O que faz o Mike hoje em dia? Olha, o Mike é um cara muito interessante, né, muito carismático. Como, assim, eu não tive muito tempo também de trocar essa ideia com ele para entender o que ele faz, mas, assim, hoje em dia ele trabalha mesmo com madeira, né, então ele exporta e tal. Ele, se eu não me engano, ele está morando no Maranhão, hoje em dia. É, é um cara muito, interessante, porque ele, né, ele vive a vida mesmo, sabe. Então, Uhum. assim, ele tá lá, ele decidiu também morar no Maranhão, porque ele gosta de surfar, então ele tá lá na beira da praia. Eh, ele a história, Marcelo, a história do pai dele e dele, né, a história da família é uma história muito, muito, muito interessante. Eu acho que demorou, assim, para fazer um filme, se eu não me engano, ele disse que está lançando um livro para contar um pouco mais da história do pai dele, que eu acho que vai ser um livro muito muito bacana de ler, e deve estar preparando um documentário, um filme, porque o Ronald Biggs, né, não só pelo fato dele ter participado do assalto ao trem pagador na Inglaterra, a fuga dele para o Brasil e como ele permaneceu no Brasil é algo incrível, assim, de Sim, saber, né. sim. Você pode não, enfim, não aprovar e tal, mas a história é impressionante. E o Mike, né, acho que através do carisma dele, isso é contado no documentário, aí que ele foi convidado para participar do Balão, sem nem saber se ele cantava, se ele não cantava. Foi mais pelo carisma mesmo, né, e que ele é um É. carisma que ele mantém até hoje. Então eu acho ele uma figura interessantíssima, assim, saca. E quero muito, daqui a pouco ter um tempo para conversar com ele, porque a gente era muito próximo ali, né, naquela fase do Balão Mágico. Eh, eu sabia de muitas histórias interessantes ali do pai dele, que recebia, por exemplo, turistas ingleses na casa dele para contar um pouco da história, tomar um chá, né, e tal, e fazia um certo dinheiro com isso. O Mike deve ter torrado mesmo a grana dele, trabalhou, foi, né, no fim da vida do pai dele, né, que o pai dele acabou decidindo voltar para a Inglaterra para ter acesso, já estava doente, né, já estava velhinho, aí fez um acordo com a Scotland Yard para poder, ser preso e ter acesso ao sistema de saúde de lá. Aí o Mike também foi para a Inglaterra, né, e acho que tem, se eu não me engano, 1 ou 2 filhas que moram lá na Inglaterra até hoje, e Uhum. ele já trabalhou com futebol, saca, já trabalhou com transação de jogador de futebol para a Inglaterra, aí com essa coisa de madeira, já fez muitas coisas, já teve, obviamente, já teve também banda, né, porque ele seguiu também algum tempo na música,
Mas é um cara é um cara legal até para você entrevistar, para saber das É, curiosidades dele, porque, cara, ele deve ter muita curiosidade para contar. nossa, sem dúvida. Jair, só para terminar esse papo, quando eu começo a falar com você, eu não tenho vontade de parar, né? É, eu Essa também. parte boa. Mas só para encerrar, e aí um spoiler final, que no documentário tem uma música que o Jair É, fez para o Balão Mágico, né? Que é uma isso. música que era até então inédita, que você fez para o pessoal. Você podia só tocar um pedacinho para a gente terminar a nossa conversa? Claro, pô, eu fiz, na verdade, olha só que coisa, né, eu fiz 2. Uma que eu fiz num dia da gravação, só que eu não fiz pensando no documentário, até porque eu não sabia ainda como é que ia ser o documentário, que foi essa que a Tatiana acabou curtindo, se eu não me engano, acho que foi essa, porque eu fiz um outro tema também pro documentário aí, compus especificamente nessa coisa de fazer a trilha original, mas eu acho que o que ela gostou foi uma música que eu fiz ali e mostrei para eles, para o Mike, para o Toby, para a Simoni e para toda a equipe do documentário, no dia que a gente estava gravando, porque eu estava no hotel esperando o dia da gravação, né? E aí eu no hotel tive a inspiração de fazer um negócio para os grandes pequeninos, mas para os grandes pequeninos falando dessa minha história com balão mágico, né? Então por isso que a música chama Infância Voa. E aí deixa eu ver se eu lembro, né? Vamos ver aqui. Infância voa, a gente guarda com carinho. Não, lembrança boa, a gente guarda com carinho. A infância voa e aterriza num cantinho especial do coração, onde tem emoção, histórias e sorrisos, imagens de televisão, um mágico balão de história com os amigos. Infância é para toda a vida, é ser feliz e pedir mais. Ser criança é para quem quiser, é para quem sorri, se diverte muito até quando fica grande, grande pequenino, que brinca, canta, dança, bate palma e bate o pé. A infância vem de balão e trem, na super fantástica viagem que faz bem, junto dos amigos, amigos do peito, sempre desse jeito é diversão e amor também. A infância voa, voa, num balão que vai de boa, boa, pra levar sorrindo à toa, boa, e que vai lemar qualquer pessoa, oba, 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 oba. Lembrei mais ou menos. Maravilhoso, Jair. Jair, super obrigado de novo pelo seu carinho comigo, muito obrigado por ter me atendido. Muito obrigado também pelos bons momentos com a turma do Balão Mágico. E eu vou recomendar aqui a super fantástica história do Balão. É um documentário em 3 episódios, eu assisti de uma tacada só. Não dá vontade de parar, né? Falando, É, não, vamos continuar, vamos continuar. A história, a gente ri, a gente chora, a gente se é, arrepia, tem de tudo. Está no canal de streaming, o Star Plus, né? é, Estreou já há um mês, isso, foi no dia 12 de julho. Então tá lá. Quem quiser acessar vai se isso, divertir bastante. E o Jair me isso. contou um pouquinho dos bastidores aqui. Sigam o Jair nas redes sociais, até para conhecer o trabalho que ele faz. Tem outros campos, agora virou cozinheiro, com a Tânia. Faz de tudo, Jair, viu, gente? Pode crer, tem a cozinha carinhosa que eu tenho feito com a Tânia, tem os grandes pequeninos, tem o meu perfil no Instagram, que é Jair Oliveira. E é até importante dizer também, porque tem um monte de gente que está fora do Brasil que está me perguntando: ah, mas só tem na Star Plus. É o seguinte, a Star Plus é do grupo Disney, e aqui nos Estados Unidos eu sei que o documentário está na Hulu, né, que também é do Uhum, grupo Disney, que aqui nos uhum. States não tem Star Plus, mas tem a Hulu, então você consegue assistir pela Hulu também, quem está fora do Brasil. E eu acho assim, é um documentário que vale muito a pena, porque, cara, as pessoas se emocionam com esse conteúdo, né? Então é legal assistir para entender um pouco mais do que acontecia naquela época. E eu fico muito feliz com a reação
carinhosa das pessoas, porque eu tenho recebido muitas, muitas mensagens bem carinhosas sobre isso. E, Marcelo, é sempre um prazer falar contigo, cara. Eu te admiro demais. Eu acho você um Olha, dos caras mais, cara, competentes no que você faz. obrigado, Jair. Bicho, assim, sou muito teu fã, mesmo, mesmo. Então, a hora que você quiser, estou sempre à disposição. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira, viu, Jair? Parabéns. Já te contei da trilha, da música, tudo que você faz é brilhante. Valeu, Então, meu. ó, a gente pode chamar ele de Jairzinho à vontade também. Exato. Ele já liberou. Pode Então, gastar olha, isso super aí. fantástica essa entrevista, viu, Jair? Adorei. Valeu, meu querido. Um beijo aí na família toda. Obrigado, Jair. Bom final de semana. Valeu, obrigado.